Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da nossa 9ª lição, revista CPAD Adultos, neste terceiro trimestre de 2024. Estudando agora no livro de Esther. E o assunto da lição é a conspiração de Amã contra os judeus. O texto áureo está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A verdade prática nos ensina que quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. A nossa leitura bíblica está no livro de Esther, capítulo 3, versículos 7 a 11, capítulo 4, versículos 1 ao 4. No livro de Esther, capítulo 3, versículo 7, começa nos dizendo que no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou pur, isto é, sorte, perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei na mão dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agadita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Continuamos aqui no livro de Esther, capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes, vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther, e os seus eunucos fizeram-lhe saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir deste vídeo e também compartilhe com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. Nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. A introdução nos fala que na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive apenas, podemos acrescentar aqui, pela providência divina. O primeiro tópico nos fala sobre o plano odioso de Amã. Primeiro item: intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias: por que traspassas o mandado do rei? Ou seja, Mardoqueu, por que você não obedece à ordem do rei? O rei mandou que todos se prostrassem diante de Amã. Ele é o primeiro-ministro, o grão-vizir, o braço direito do rei. Por que você não obedece? Mardoqueu respondia apenas que era judeu. Incomodados,
Os seus conservos foram denunciá-lo a Amã. Vejam que as intrigas do poder sempre incluem derrubar os outros, puxar o tapete dos outros. Então foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Na verdade, eles queriam alguma maneira de derrubar Mardoqueu. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã, quando soube, ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Afinal, como o braço direito do rei, ele poderia simplesmente se queixar de Mardoqueu ao rei. Poderia talvez até mesmo fazer com que Mardoqueu perdesse o seu cargo. Mas não. Ele agiu de uma maneira muito cruel, egoísta e malévola ao extremo. Revelando uma personalidade doentia, Amã planejou o extermínio de todos os judeus. Ele planejou o que hoje nós podemos chamar pela palavra genocídio. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Ou seja, assim como hoje nós damos ordens aos outros, mas existe alguém maior do que nós, tanto na terra quanto nos céus. Abuso de poder leva à queda. E, infelizmente, as estruturas sociais, as instituições sociais estão cheios de pessoas que recebem grandes ou pequenos poderes, mas que usam mal esses poderes, usam para perseguir os outros, usam para prejudicar os outros, esquecendo que foi Deus quem lhes concedeu esse poder. O segundo item nos fala sobre a extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo a outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Nesta imagem, podemos ter uma ideia de quão grande era o Império da Pérsia. Ele se estendia desde o Egito até a Índia. Então, o pequeno Israel, situado aproximadamente aqui, também fazia parte deste grandioso império. Porém, espalhados em várias províncias do Império da Pérsia, havia várias comunidades judaicas, não apenas aqui em Israel, aqui onde está marcando Jerusalém. Não era apenas aqui que o povo judeu vivia, mas em várias cidades importantes da Pérsia, ali existiam judeus. Portanto, estender uma ordem de morte a toda essa região, que abrangia 127 províncias, era um trabalho gigantesco. Era algo comparável a um alcance mundial, ou seja, de buscar em todos esses territórios onde houvesse judeus, onde houvesse descendentes de Abraão, e exterminá-los. Não era uma tarefa simples, e muito menos sem custos. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Ou seja, se o plano de Amã fosse bem sucedido, toda a descendência de Abraão seria exterminada. O povo de onde viria o Messias deixaria de existir. E com isso, o plano redentor de Deus sofreria um abalo terrível. Afinal, o povo do Messias não existiria mais. Portanto, o Messias vindouro também não existiria. Astúcia e oportunismo é o item 3. Amã convenceu Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Amã utilizou outras razões, dizendo que existia um povo que não obedecia às ordens do rei.
Amã usou o que hoje nós poderíamos chamar de razões de segurança nacional. Quem sabe, colocando na linguagem atual, é como se ele dissesse: tem um povo no meio do teu reino que é um povo antidemocrático, um povo rebelde, um povo egoísta, um povo que coloca em xeque a segurança nacional. Isso usando uma linguagem atual. Por isso, o melhor era que esse povo fosse exterminado. Essa era a proposta de Amã. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, ou seja, cerca de 350 toneladas desse metal, para o tesouro real. Isso era equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. De onde viria esse dinheiro? Da fortuna pessoal de Amã. Portanto, podemos aqui ver um indicativo de quão rico ele era. Ele não era apenas poderoso, mas também muito rico. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã, sem questionar que povo era esse. Ele aceitou toda a palavra de Amã. Ele confiava inteiramente no seu braço direito, no seu primeiro-ministro, no seu grão-vizir Amã. O rei Assuero simplesmente tirou seu anel e o deu a Amã. Esse anel simbolizava a autoridade do rei. Amã é que definiu os termos da carta, do decreto real, a ser enviado a todas as províncias, assinada com o anel do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o ego do rei. O que aprendemos com isso? Que liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. O segundo tópico nos fala sobre a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. Primeiro item, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ou seja, o 13º dia do mês de Adar, ninguém deveria ser poupado, ou seja, seria um extermínio de todos, homens, mulheres e até crianças. A ordem expressa era para que destruíssem, matassem, lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio por Mardoqueu no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. O segundo item nos fala sobre bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que ia de Suzã até Sardes, na província da Lídia, hoje no território da Turquia. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber, a festejar, como se a assinatura daquela ordem de extermínio nada representasse. Mas os moradores de Suzã ficaram confusos por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Afinal, o povo judeu era um povo que por várias décadas vinha colaborando com o Império da Pérsia. Os persas eles eram muito tolerantes em relação aos povos dominados. Permitiam que esses povos mantivessem seus costumes, sua religião, desde que prestassem obediência ao rei e, claro, pagassem seus impostos. E o povo de Israel nunca tinha criado problemas para o Império da Pérsia. Dessa forma, todos se sentiram inseguros. Afinal, se hoje o rei estava decretando o extermínio de um povo que não tinha causado problemas, amanhã poderia ser de outro povo, e de outra etnia, e de outro grupo de pessoas, ou seja, isso lançava insegurança sobre todas as pessoas. E Mardoqueu, quando soube disso, entrou em profunda tristeza. Rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu clamando pela cidade, gritando em alta voz. E Ester ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Afinal, a Pérsia vivia um período de relativa paz e tranquilidade. Havia guerras, é verdade, mas nas fronteiras
muito além do reino, pelos lados da Grécia, por exemplo, mas o Império Persa em si estava em paz. Dessa forma, isso causou uma grande perturbação no povo, na população. Havia um clima de luto, com jejum, choro, lamentação. Aprendemos que realmente só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Afinal, qual rei, qual monarca que aceitaria exterminar de forma gratuita, sem provocação, um povo que não lhe dava problemas, que contribuía para o seu império? O terceiro item nos fala de crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e o levou a buscar o socorro divino. Se por um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Ou seja, nem todas as pessoas descendentes de Abraão voltaram a Jerusalém para recomeçar. Muitos preferiram ficar onde estavam. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, a maioria se dedicava a construir as suas próprias casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo. Isso foi denunciado pelos profetas Ageu e Zacarias. Agora, todos corriam o risco de ser exterminados. Inclusive, se a ordem de extermínio de Amã fosse bem sucedida, até mesmo o templo em Jerusalém reconstruído seria também destruído. Por que muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração? Afinal, aquela crise foi a maneira que Deus encontrou de despertar o povo de Israel. Eles estavam acomodados, conformados com a situação. Estava tudo indo bem, tranquilo, e Deus permite aquela crise, para que o povo se voltasse para Ele, com jejum e oração. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo, e não apenas quando as coisas iam mal. Somente com uma vida de oração constante, em casa e no templo, podemos vencer o mal. Terceiro tópico: o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Passamos então da perseguição ao povo de Israel na época do Império da Pérsia para os tempos atuais. Na Idade Contemporânea, nós temos visto o povo de Israel cada vez mais perseguido. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições, como do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média, sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sixto VI, e a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III. O objetivo principal era combater o que se chamava de heresia judaica. E o resultado? Milhões de judeus foram expoliados de seus bens, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e também por questões econômicas e políticas. Mas esta, claro, não foi a única grande perseguição ao povo judeu. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos, ou seja, uma espécie de bairros fechados de onde eles não tinham liberdade para sair, não foi de Adolf Hitler no século XX, mas sim do Papa Paulo IV em 1555, e atingiu todos os estados papais, ou seja, uma grande parte do território da Europa, por mais de 300 anos. Então veja que Adolf Hitler foi apenas um dos mais recentes que perseguiram o povo judeu, mas antes dele, muitos outros também fizeram isso, alguns em nome da fé cristã, inclusive. O antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX,
na Europa Oriental, particularmente Ucrânia e Rússia. Coincidência ou não, dois países que agora estão em guerra. Eram chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. Traduzindo, massacres em massa. Ou seja, as populações daquelas regiões, elas atacavam os judeus que viviam entre elas. Muitas vezes vizinhos atacavam vizinhos, matavam famílias inteiras e tomavam seus bens. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias da conspiração, ou seja, se acreditava, entre outros motivos, que os judeus atraíam má sorte, eram responsáveis por pestes, doenças, catástrofes naturais. Ou seja, tudo que acontecia de errado, a culpa se colocava nos judeus. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, surge quem? Conhecido Adolf Hitler. Hitler encarnou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. Com isso, deu origem à Segunda Guerra Mundial e ao chamado Holocausto, que exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Estima-se que a população judaica antes da Segunda Guerra Mundial fosse de 18 a 20 milhões de judeus em todo o mundo, a maior parte deles na Europa Oriental e Ocidental. Pois bem, após esse extermínio todo que aconteceu, a população judaica baixou para cerca de 11 a 12 milhões e atualmente oscila em torno de 14 milhões. Ou seja, a população de judeus no mundo ainda não se recuperou totalmente do extermínio promovido por Hitler na Segunda Guerra Mundial. E hoje, como está a situação? Não está muito diferente. O antissemitismo hoje é uma realidade. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta, em função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente aconteceu em outubro de 2023, quando 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis, deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de 200 pessoas reféns. Muitas dessas pessoas ainda não foram resgatadas. Algumas foram encontradas ainda com vida, mas muitos apenas já seus restos mortais. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Somente Jesus, o Messias, é que salvará Israel quando de sua conversão nacional, como apontam as profecias de Isaías capítulo 11, versículos 10 a 16, Ezequiel 37, Zacarias 12, 13 e 14, Romanos 11 e Apocalipse 1 a 7. Concluímos então que o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como o grande vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano de Israel e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém, como está no Salmo 122, versículo 6. Aqui está, portanto, um resumo da nossa lição número 9, revista CPAD Adultos. E na sua escola bíblica dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo,
da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.